Capítulo 849, sem igual revisão. Do Koan QC. Ed Padrim. O Rei dos Cinco Venenos rapidamente estabeleceu sua matriz. Em um piscar de olhos, uma névoa roxa emergiu do chão e envolveu completamente. Essa névoa roxa era a formação de matriz defensiva especial do Rei dos Cinco Venenos, que continha sua verdadeira essência do atributo veneno. Se um artista marcial quebrasse essa formação de matriz, mesmo que tivessem protegidos por sua verdadeira essência, contanto que fosse tocado por essa névoa roxa, o veneno se infiltraria em seu corpo e o feriria. Você também não parece ter medo da morte. Li Ming foi em frente, um passo de cada vez. O Rei dos Cinco Venenos rapidamente estabeleceu uma segunda formação de matriz e outra camada de névoa roxa apareceu, tornando a defesa ainda mais resistente. Ele disse sem emoção: "Nós já estamos mortos. Enquanto pudermos ferir você, isso será suficiente para trazer sorte a nossos descendentes." Então é esse o caso. Quando sua voz diminuiu, um brilho frio de luz repentinamente explodiu nos olhos de Li Ming. Parecia que ele dava um único passo ali em frente, mas várias milhas desapareceram sob seus pés, fazendo parecer que ele havia se teletransportado para além das matrizes de gás venenoso. As duas formações de matriz com a névoa venenosa que o Rei dos Cinco Venenos estabeleceu não foram capazes de impedi-lo. Com a compreensão atual de Li Ming sobre o conceito do espaço, se uma formação de matriz não tivesse as leis do espaço integradas a ela, então seriam simplesmente inúteis em sua frente. Xixi. O trovão roxo foi derramado em sua lança longa vermelha. A alma do trovão dos 9 seus no topo das almas trovão de grau celestial de nível alto explodiu em toda a sua glória radiante. Perseguindo o trovão, estocando com a sua lança, rápida como um relâmpago, simplesmente não dando ao Rei dos Cinco Venenos o menor espaço para responder. Naquele instante, todo o nevoeiro venenoso estava coberto por uma rede de raios roxos crepitantes. O Rei dos Cinco Venenos emitiu um rugido e jogou o disco na mão. O disco de matriz girou rapidamente no ar, pronto para explodir a qualquer momento. No entanto, a velocidade de Li Ming foi rápida demais. O espaço se distorceu e ele desapareceu em uma luz cintilante. Ele empurrou com a sua lança em direção ao corpo do Rei dos Cinco Venenos. Trovão crepitante carbonizou todo o seu corpo negro. E neste momento, o corpo do Rei dos Cinco Venenos explodiu sem qualquer indicação. Todos os tipos de venenos em seu sangue voaram em todas as direções. As pupilas de Li Ming se encolheram quando ele imediatamente recuou. Bang! O Rei dos Cinco Venenos explodiu com suas matrizes venenosas. Um veneno terrivelmente potente revolvia em todas as direções, fazendo com que um grande buraco aparecesse até mesmo na montanha protegida por uma formação de matriz. Li Ming já havia recuado a 5 milhas de distância. Sua verdadeira essência corporal vibrou ferozmente com um som crepitante. Este era o som de sua verdadeira essência corporal colidindo com o veneno. Que veneno estranho! Pode até mesmo corroer a verdadeira essência. Li Ming não fez nenhuma expressão. O espírito de batalha de nível prata entrou em ação e uma lança formada pela vontade cortou, extinguindo instantaneamente o veneno. A característica especial de um espírito de batalha era que ele poderia ser anexado a qualquer objeto e poderia cortar qualquer um. Isso incluía objetos materiais, almas, campos de força, energia de origem do céu e da terra, demônios no coração, verdadeira essência e assim por diante. Olha se dá pra deixar isso menos op, kkkkkkkk. Porque eu tava pensando, dá pra destruir tudo com isso. Pra que lutar kkkkkkkk. Derrotar Rei dos Cinco Venenos em um único movimento não excedeu as expectativas dos artistas marciais presentes. Ele também o matou em um único movimento, que feroz. Mas Lin Lanjan foi tocado pelo veneno. Não sei se isso será um problema para ele. Não parece que há um problema. Eu não sei. As artes venenosas do caminho demoníaco eram extremamente estranhas. Às vezes, depois de ser envenenado, não pareceria que havia um problema, mas o veneno se manifestaria subitamente depois de um período de tempo, transformando o corpo de um artista marcial em um pedaço de pus ensanguentado.
Naturalmente, para os artistas marciais nos arredores, alguém com a força de Li Ming certamente não seria reduzido a esse tipo de situação. No entanto, sofrer uma ligeira ferida. Analisa por favor Cibs, o certo seria a influência, mas não gostei, neste parágrafo, ainda era provável. Esta era uma batalha contínua. Enquanto essas pequenas feridas se acumulassem, acabariam por se tornar fatais. Esta pequena fera, mesmo a explosão do Rei dos Cinco Venenos não foi capaz de prejudicá-lo. E então o que? Cada batalha consumirá um pouco de sua força. Eu quero ver quanto tempo ele pode durar. Rei dos Ossos Transparentes, saia. Contanto que você possa feri-lo, então eu libertarei seu clã familiar da escravidão. Ao longo dos séculos, o reino divino de Azura lutou em todas as direções para conquistar qualquer um que ousasse desafiar sua autoridade. E as principais potências dessas influências conquistadas teriam um selo de escravidão plantado dentro delas e depois seriam transformadas em marionetes assassinas. O Rei dos Ossos Transparentes era uma daquelas potências. O seu clã familiar era um clã familiar de quinto grau, mas o patrono do seu clã familiar tinha sido inimigo do reino divino de Azura. Depois, seu patrono desmoronou e o clã familiar do Rei dos Ossos Transparentes foi envolvido na confusão que se seguiu. O Rei dos Ossos Transparentes era alto e largo. Ele usava uma armadura feita de ossos e enquanto caminhava, os pedaços se batiam e rangiam um contra o outro, emitindo sons de kkk. Porque ele tinha sido transformado com todos os tipos de técnicas secretas e ele também tinha um selo de escravidão plantado nele. O Rei dos Ossos Transparentes não tinha nenhuma inteligência em seu olhar. Mas a promessa de Situbunan pareceu provocar uma estranha compulsão em sua mente, despertando as memórias profundas em seu coração. Morra! O Rei dos Ossos Transparentes cuspiu esta palavra. Com sons de xixi, incontáveis. Espigões apareceram de todo o corpo. Ele correu em direção a Li Ming como uma bala de canhão. Os olhos de Li Ming brilharam com luz devido ao interesse. A armadura óssea deste Rei dos Ossos Transparentes na frente dele não foi forjada a partir dos ossos dos outros, mas vinha do seu próprio esqueleto. Um especialista em artes marciais de transformação ósseas era realmente incomum. No entanto, isso estava longe de ser capaz de compensar a disparidade absoluta na força. Bang! Com o som de uma colisão, os ossos frontais do Rei dos Ossos Transparentes se quebraram totalmente. No momento seguinte, a longa lança apareceu e atravessou a cabeça do Rei dos Ossos Transparentes. A armadura óssea do Rei dos Ossos Transparentes explodiu como porcelana quebrada. Sua espinha quebrou e seu pescoço se retorceu. Sua cabeça voou a 1000 pés de distância, caindo no chão com os 2 globos oculares se despedaçando. A figura de Li Ming apareceu a 1000 pés de distância, uma sensação ligeiramente entorpecida em sua mão direita. Esses ossos eram muito mais resistentes do que ele imaginava. Esta já havia sido a terceira partida. Os olhos de Situbunan transmitiam uma sensação fria. Ele prometeu desconsiderar todos os custos nesta batalha contínua em busca do seu objetivo final. Demônio do sangue carmesim, sua vez. Rugido. Um demônio vermelho coberto de sangue correu para o palco da arena. Esses artistas marciais dos caminhos demoníacos praticavam todos os tipos de métodos de cultivo místicos do mal e da escuridão. Muitas vezes era impossível dizer se eram homens ou fantasmas. No entanto, independentemente da forma que o inimigo de Li Ming tomava, a diferença na força absoluta não poderia ser superada. O demônio do sangue carmesim avançou de maneira suicida, querendo derrotar Li Ming junto com ele. Mas Li Ming lançou a sua lança vermelha com seu espírito de batalha de nível prata anexado e com o som de um trovão ela passou pelo corpo do demônio do sangue carmesim como uma flecha. O demônio do sangue carmesim explodiu em uma chuva de sangue carmesim. A longa lança colidiu com a arena a centenas de pés de distância, criando um grande buraco em ruínas no chão da arena protegida pela formação de matriz. A causa da morte do demônio do sangue carmesim foi quase idêntica à do rei Yaksha. O quinto jogo, Rei dos Pesadelos. Os olhos de Situbunan estavam vermelhos de raiva. Ele imediatamente enviou o outro mestre. Bang!
O ataque ilusório com a força da alma do Rei dos Pesadelos foi imediatamente dilacerado pelo espírito de batalha de Li Ming. Com um som de assobio, a longa lança de Li Ming avançou. O Rei dos Pesadelos queria evitá-la, mas o conceito do espaço e o conceito do tempo dentro da lança a tornaram imprevisível e impossível de ser bloqueada. O Rei dos Pesadelos conseguiu bravamente evitar ter seu coração perfurado, mas quase metade de seu corpo foi arrancada pela lança. O Rei dos Pesadelos voou para trás, mas Li Ming deu um passo à frente, atravessando o espaço e aparecendo instantaneamente na frente dele. Ele atacou com seu punho. Punho dilacerador de ossos e órgãos. Ping! O meio destruído Rei dos Pesadelos foi simplesmente incapaz de evitar este ataque repentino. Ele instantaneamente explodiu em uma chuva de sangue. Depois que Li Ming avançou para a primeira etapa da destruição da vida, todas as células de seu corpo foram transformadas, ativadas pela energia e agora capazes de respirar em uníssono. O poder do fluido como seda tinha se elevado por uma grande margem. Com um único soco, até mesmo um pedregulho de 100 pés de altura seria completamente esmagado até se tornar pó. A quinta partida ocorreu e o resultado foi uma nova vitória. Até agora, nenhum dos artistas marciais que entraram no palco da arena foi páreo para Li Ming. Sexta partida, Monstro de Terra Arqueiro. Sétima partida, Demônio do Ferro Negro. Oitava partida, Devorador de Almas. Nona partida, Marionete Assassina do Cabelo Verde. Em cada nova partida era soado com um novo gongo. Como as partidas eram muito rápidas, antes de o primeiro gongo desaparecer, o próximo gongo já começava a soar. De um lado para o outro, esse vibrante som do gongo ecoava pelo mundo, chocando a mente de todos de novo e de novo. Isto era simplesmente um sangrento massacre. Não importava as estranhas técnicas do caminho demoníaco que essas marionetes assassinas usavam, Li Ming terminava a luta em 3 tempos de respiração. Durante esse tempo, era inevitável que Li Ming tivesse colisões frontais com essas potências. De acordo com todo o raciocínio, embora essas colisões pudessem não resultar em ferimentos a Li Ming, eles deveriam pelo menos criar alguma desordem em sua verdadeira essência ou fazer com que sua aura ficasse instável. Mas Li Ming continuou lutando como se nem sequer soubesse o que era a exaustão. Pelo menos era impossível dizer se havia algo errado com ele com base em sua aparência exterior. 11ª partida, 12ª partida, 13ª partida, 18ª partida. O Li Ming no palco da arena se tornou cruel e implacável. Neste momento, ele era como um verdadeiro dragão que acordou de um sono profundo. Seu corpo poderoso parecia invencível a todos os ataques. Todos os inimigos que apareceram diante dele foram rasgados em pedaços, completamente varridos sem qualquer capacidade de resistir. Todos os artistas marciais nos arredores ficaram perplexos. Esses artistas marciais que morreram sob as mãos de Li Ming não eram insetos aleatórios. O mais fraco deles estava na 5ª etapa da destruição da vida e havia até mesmo aqueles que eram mestres na 6ª etapa da destruição da vida. 1000 ou 2000 anos atrás, eles eram personagens que governaram o mandato do céu de suas eras. Alguns deles podem até se classificado entre os 100 melhores no mandato do céu. E essas pessoas foram cortadas por Li Ming como se fossem verduras e depois jogadas para o lado, repetidamente. Li Ming só usava alguns movimentos, mas esses movimentos, ninguém foi capaz de evitá-los. Cada um desses ataques continha uma força poderosa. O consumo de energia não deveria ser pequeno. Se um artista marcial comum fosse forte, eles ainda ficariam sem fôlego depois de usar esses movimentos várias vezes. Eles não teriam escolha senão se suplementar com pílulas. Mas, por melhores que fossem essas pílulas, a verdadeira essência extra teria diferenças comparando com a sua própria verdadeira essência. Comer o suficiente dessas pílulas faria com que a energia dentro de seus corpos se tornasse impura, fazendo com que sua força de combate despencasse. Mas Li Ming não tomou uma pílula sequer. E olhando para sua aparência, ele nem sequer tinha a menor dificuldade em respirar. Ele era mesmo humano. 20ª partida, Bang.
A marionete assassina do caminho demoníaco que subiu no palco teve sua cabeça explodida pela lança de Li Ming. A massa vermelha e branca do cérebro pulverizou o chão antes de ser carbonizada imediatamente pelo poder do trovão no ar. O corpo decapitado do artista marcial do caminho demoníaco caiu no chão. Houve um suspiro de ar frio do lado de fora do palco da arena. Tinha vindo de uma marionete assassina que sabia que só morreria ao entrar no palco. Se ele fosse apenas uma pessoa comum, ele não ousaria entrar no palco. Até mesmo entrar nas garras da morte não deveria ser feito de maneira tão miserável. Na verdade, até mesmo o resto das marionetes assassinas estava assustado com Li Ming. Depois de matar 20 pessoas, a aura de Li Ming fez com que ele parecesse uma besta viciosa ancestral selvagem. A intenção assassina acumulada formou um campo de energia invisível ao redor dele. Ao apenas se aproximar dele, alguém se sentiria pressionado e teria dificuldade em respirar. Mesmo se Tuo Tian foi um pouco dissuadido e sentiu um pouco de fraqueza em seu coração pela aura dominante de Li Ming. Cada marionete assassina que ele enviou ao palco era uma pilha enorme de pedras de essência espiritual. Será que as marionetes assassinas que ele enviou até o momento conseguiram exaurir a força de Li Ming? Enquanto olhava para o perfeitamente calmo Li Ming no palco, Tuo Tian não tinha a certeza de que isso poderia continuar assim. Seus olhos se voltaram e sua visão se fixou em um garotinho vestido de vermelho. Erudito Imperial Xuan, é a sua vez. O coração do garotinho vestido de vermelho parou, um suor frio de repente escorrendo pelo seu corpo